O seu rosto não envelhece de repente, mas chega numa fase que você começa a se ver em fotos e olhar no espelho e você sente que o seu rosto está envelhecido. Nesse vídeo eu quero discutir por que isso acontece e qual que é a ideia de tratamento para essas pacientes que ainda não têm indicação e não querem fazer uma cirurgia grande da face, mas que certamente querem recuperar o que perderam ali nos últimos anos em relação à sustentação facial. É muito comum no consultório a queixa do derretimento facial. Esse termo é um termo muito utilizado pelas pacientes e eu acho um termo correto, né? Aquela sensação de que o rosto está perdendo sustentação e derretendo. E isso tem a ver com todas as estruturas faciais que compõem o seu rosto. A primeira estrutura que a gente tem que pensar é a parte óssea. Existem pessoas com estruturas ósseas diferentes e isso determina o seu envelhecimento. Então, as pessoas que têm as estruturas ósseas centrais do rosto mais bem definidas, como a região malar aqui da maçã do rosto, a região da mandíbula, essas pessoas que naturalmente têm essas regiões mais fortes, em geral, têm um envelhecimento mais lento, porque tem uma sustentação melhor das estruturas que estão acima do osso. Também existe uma perda de substância óssea, geralmente que acontece ali na terceira idade, que faz com que as pacientes percam sustentação por perda óssea mesmo, mas isso acontece em fases mais avançadas da vida. Acima dos ossos, a gente tem os compartimentos faciais e a parte mais importante desses compartimentos e que mexe com a sua estrutura facial são as gorduras, que dão sustentação para a face e dão preenchimento para essa face. Quando as gorduras se deslocam de posição, normalmente elas se deslocam para baixo, elas perdem a sustentação superior e começam a acumular na área mais inferior do rosto, dando essa sensação de peso e de derretimento. Então a gente reestruturar e reposicionar de uma certa forma essas estruturas faz muita diferença no rejuvenescimento facial. E acima delas, é claro, a gente tem uma questão dos ligamentos e da pele propriamente dita. Após os 30 anos, a gente inicia uma perda de colágeno mais evidente, que normalmente é cerca ali de 1% de colágeno por ano, que não parece muita coisa, mas conforme a paciente vai avançando na idade, principalmente as mulheres que estão entrando na região da perimenopausa, ou seja, estão se aproximando à menopausa, essa perda se acentua e passa de 1% ao ano até 4%, às vezes 5% ao ano. Então nessa fase, a mulher percebe em pouco tempo uma queda maior do seu rosto e uma sensação de derretimento maior. Quando a gente fala dos tratamentos faciais, a gente precisa falar da reposição de colágeno. Muitas vezes a reposição de colágeno via oral, ela não é necessária ou ela pode ser feita de maneira adjuvante, né, em conjunto com os tratamentos, mas só tomar pílulas ou pós de colágeno não vai fazer você rejuvenescer. Infelizmente não é tão simples assim. Agora, quando você propõe um tratamento de bioestimulação de colágeno, pedir para o paciente suplementar com colágeno pode fazer algum sentido em alguns casos. Os tratamentos de estímulo de colágeno, eles podem variar desde tratamentos injetáveis, tratamentos com aparelhos ou tratamentos mistos, que é onde eu quero focar aqui com você hoje. A paciente que tem um derretimento facial, ela tem um problema de colágeno que se perdeu, mas ela tem um problema da tração dessa pele. O paciente busca um reposicionamento da pele que só um aparelho ou um injetável não vai entregar. Muitas vezes a gente pode associar esses tratamentos também, mas o tratamento principal para essa paciente, em geral, está na faixa dos 35 aos 45 anos, não quer fazer um lifting facial ou ainda não tem indicação de passar por uma cirurgia dessa complexidade, é o tratamento com os fios de sustentação. Hoje a gente tem os fios que a gente chama fios ápticos, que são os fios que têm uma qualidade diferenciada e te entregam um resultado também diferenciado. Eles têm o ácido polilático na sua composição, que é um dos principais bioestimuladores do mercado e pode fazer com que você tenha um estímulo local de colágeno muito intenso. Afinal, os fios são aplicados abaixo da pele, na região do supercílio, na região aqui da bochecha, na região do pescoço, então existem fios diferentes para realidades diferentes, mas todos eles vão te entregar um estímulo de colágeno a partir desse ácido polilático na região onde ele for aplicado. E junto do ácido polilático, eles têm também a policaprolactona, que é um componente que, além de ser uma estimulação de colágeno, ele confere uma grande durabilidade para esse bioestímulo. E é aí que está a grande diferença desses fios. Os fios são aplicados, eles são degradados lentamente, e essa degradação lenta permanece como um estímulo de colágeno ao longo de 18 até 24 meses e ajuda o paciente a atrasar o seu envelhecimento.
Além disso, os fios eles têm espículas multidirecionais. Eles não são fios lisos como uma linha, eles têm como se fossem pequenos anzóis, pequenas espículas em direções diferentes, que conforme você aplica o fio e vai ancorando, vai planejando a tração desse fio, ele vai grudando nas estruturas internas de uma maneira muito firme, que é impossível dele se soltar como acontecia antigamente com outros fios. Antigamente a gente ouvia a história das migrações de fio, né? Você passava o fio numa região, o fio migrava para outra área e obviamente você perdia aquele resultado. Hoje isso não acontece mais porque você tem fios com espículas multidirecionais que acabam aderindo melhor no tecido e mantendo aquela posição por todo o tempo onde ele permanecer ali. É importante destacar que os fios são biodegradáveis, então eles não são soluções definitivas, porque não vale a pena você buscar soluções definitivas. Elas podem te trazer complicações e o nosso rosto muda ao longo do tempo. Sempre é importante a gente buscar a solução daquele momento, porque a solução ideal daquele momento pode não ser a solução ideal daqui 2, 5 ou 10 anos. Então, sempre a solução ideal para aquele momento. Os fios são biodegradáveis, porém acabam se degradando num tempo longo, fazendo com que o resultado se mantenha por muito tempo, e eles trazem um resultado tanto imediato daquela tração, quanto um resultado que vai crescendo ao longo dos meses seguintes. E é importante ressaltar que o fio é uma etapa importante no tratamento. E nenhum tratamento de acompanhamento facial, de envelhecimento facial, ele é único. Você precisa periodicamente comparecer ao consultório para que a gente avalie as suas alterações faciais. Nesse processo de avaliação, a gente tem hoje grandes tecnologias que você pode fotografar o rosto do paciente, colocar numa simulação 3D. Essa simulação avalia o rosto desse paciente e destaca os pontos mais relevantes de melhora, e no próprio aplicativo ali, na própria simulação, a gente consegue colocar alterações e o paciente vê qual o impacto daquelas alterações no seu rosto e ajudar o paciente a decidir se ele quer buscar aquele tratamento ou não. Isso é importante principalmente na questão dos preenchimentos, por exemplo. O paciente tem dúvidas se ela gostaria de um preenchimento labial, se aquilo ficaria interessante na composição do rosto dela. O aplicativo simula esse preenchimento e ela se vê com o lábio preenchido, sabendo que aquilo é, claro, uma previsão, mas muito fiel do que a gente consegue com os tratamentos. E se ela entender que aquilo é o melhor, a gente também, entendendo assim, a gente vai partir para o tratamento. Quando você fala de derretimento facial, entenda que isso é um problema complexo estrutural da sua face, e o que a gente precisa é estruturar um tratamento onde você trabalhe cada uma dessas estruturas que eu citei, e o fio de sustentação ele é um grande tratamento, um grande aliado nesse processo. E você tratando da maneira correta, a gente vai ter resultados naturais, onde você mantém a sua identidade, então a gente não vai transformar o seu rosto no rosto de outra pessoa, e você se mantém jovem, porque o excesso de tratamento envelhece a pessoa. Então a gente sempre busca naturalidade, durabilidade e jovialidade, e é isso que você obtém aqui com a gente.